No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Giovanni Vitória. Jornalista, esportista. Você jogava com bola? Não? Só no tempo do Pedrão, né? Que daí eu peguei, na época ainda que você era obrigado a escolher uma modalidade ou fazer educação física normal. Mas eu peguei bons professores na época. Mas, infelizmente, daí com 11, 12 anos eu já tinha que começar a ir para o Senac para aprender a datilografar, para pensar já... Trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Né? Que era o normal, né? Era o normal, não é o que é hoje, né? Não, senão a tua mãe é presa. Hoje a tua mãe é presa. Então, 14, 15 anos, comecei como estafeta na Companhia Lourdes. E eu acho que não fazia mal, e não fazia mal para ninguém. Não. Né? Você aprendia já a ter responsabilidade, respeitar hierarquia. Né? Eu estudei no Pedro II, estudava de manhã e à tarde, em todos os dias, né, de segunda a sexta, no Senac. Eu fiz primeiro datilografia. Duro que não ali para cima do morro, tinha que fazer o contorno, né? Para ir para o Pedro II, eu tinha que descer e subir o morro. Sim, mas depois com 10 anos, 9 anos, eu ganhei a bicicleta e as coisas facilitaram, né? Mas eu estudei tanto lá em cima como lá embaixo, né? E depois, à tarde, eu me dedicava de segunda a sexta no Senac para fazer a datilografia e fiz escritório modelo. Havia um curso chamado escritório modelo. Era uma loja que tinha todos os setores que você precisava passar desde o departamento pessoal, contabilidade, financeiro. É uma formação, legal. Né? E a loja. Você era aprender vendedor. A ser vendedor. Balconista. Ainda não tinha a situação. A máquina de calculadora era aquela ainda antiga. Sim. Né? Aquela voltinha aqui assim. Para frente, somava, para trás, diminuía. Tinha aquela mais antiga ainda, que eram uns negocinhos que tu puxava uns pininhos, eu não lembro o nome dessa máquina, para fazer o cálculo. Eu acho, se eu pegar, eu talvez ainda lembre de como usar aquela, como é que se fazia. E qual foi o teu primeiro emprego? Companhia Lourdes como no Lourdes mesmo, estafeta. Que foi uma empresa forte também, né? Foi. Aí foi em 83, meu primeiro emprego. Meu irmão já trabalhava lá há alguns anos. Meu irmão era gerente comercial. Aí arrumou uma vaga. Surgiu a oportunidade de estafeta. Beleza, fiz o teste normal, fiquei de estafeta. Aí fiquei 1 ano e meio, acho que em office boy. Percorri aqui, tempo que a cidade tinha 30 bancos. A Rua 15 eu conheci de cabo a rabo todos os bancos da cidade. Fazia o trabalho bancário. Sem medo de assalto, né? Porque hoje você poderia, já ia voltar sem a mala. Levava cheques usados, nominais, todos para pagar duplicados. E a Lourdes tinha uma coisa assim, eles, como na época o overnight era forte, sim, eles deixavam para pagar tudo no final do mês. Chegava dia 30 era o Deus nos acuda. Só com o rendimento pagava as contas. Saía com uma mala daquela 007, podre, porque eles davam a pior mala que tinha para o estafeta, com aquele monte de duplicado para pagar, com cheque nominal, ao banco, cruzado e tal. E aí, com o tempo que foi, daquele ano e pouco, a gente foi fazendo amizade com os caixas, o que eu fazia? Porque no final de mês os bancos estavam tudo lotados. Eu começava aqui no BESC, né? Começava a deixar com os caixas de confiança, e depois recolhia 5 e pouco da tarde, que os bancos fechavam 5 e pouco da tarde, só vinha subindo lá da Bradesco Urbana até aqui em cima recolhendo as coisas pagas. Era o jeito, né? Porque tu imagina, todo um processo ainda manual de pagamento, os caras tinham que botar carboninho, e eu ainda junto com isso eu tinha que fazer um lançamento, às vezes no livro, né? Entregar borderô ainda de boleto, isso está muito vivo, né? Na minha cabeça, assim, como é que eram os processos. Depois aí eu ganhei uma vaga como auxiliar de cobrança, passei lá dentro ainda como auxiliar financeiro, e aí em 86, 87 eu saí. Fizeram uma limpa lá na Lourdes, enfrentaram lá um turbilhão de problemas. Foi logo depois que quebrou o Sul Brasileiro, talvez muito em relação a isso também. E aí eu saí. E aí eu fui para a Simpev, como eu tinha te falado. E o que te deu na cabeça de trabalhar no Jornal de Santa Catarina? Na época, em 86, que eu estava na Simpev, que eu fui para Não, já na Lourdes, no último ano de Lourdes, eu estava fazendo um curso redator auxiliar no Pedro II. Essa minha filha fez também, aquela que está na Alemanha. Só que eu fiz o curso para escapar de matemática e física, porque eu era horrível. E aí eu comecei a tomar gosto pelo português, apesar de ter tido grandes professores ali, a Brenda. A Brenda foi várias vezes minha professora em ginásio, minha vizinha, inclusive lá no bairro, professora Brenda. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o
o Gervásio Luz, o Sérgio Brehren, meu professor, o Godo Deck. Foi tomando gostinho. O Salésio foi meu professor no redator auxiliar, Salésio, que hoje é o dono da Kili. Eu lembro que ele entrou numa sala comemorando que ele tinha comprado o primeiro tear dele. Ele ainda era revisor do jornal Santa Catarina. E aí, quando eu entrei na Simpev, o falecido Luiz Passos, que era o assessor de imprensa da Simpev, saiu meses depois. E eu estava como auxiliar de caixa. E o Cascais, sabendo que eu tinha me convidou para ser o assessor de imprensa da Simpev. Então o Pedro Cascais que é o responsável da tua... Digamos que sim, né? Mas eu fui tomando gosto, porque a gente já fazia o jornal do Pedro II. A gente foi, na época, conhecer o jornal de Santa Catarina, porque eu já li o jornal de Santa Catarina, assim, meu pai comprava principalmente final de semana, né? Quando eu entrei lá no redator auxiliar, que eu não conhecia as oficinas do Santa, quando eu entrei naquele ano lá, fiquei bestificado. É onde a gente rodava o Canal Novo, né? Que era o jornal do... O Léo era o diretor, Léo Alba, né? Léo Miralba. E dali eu saí, 88, 89, eu saí da Simpev. E aí eu fiquei um período parado, veio uma oportunidade de fazer um teste no Jornal Santa Catarina. E aí eu fiz o teste, quem me atendeu foi o Arthur. Gentleman, né? Pouco ogro, né? Faz aí um texto aí. Depois quem me atendeu foi o que era outra gente boa, né? Não era nem um pouco ogro, né? Que era o Pansolo, que era o Luiz Carlos Correia. E aí eu fiquei no esporte, junto com a Sandra Nuzek, que era filha do Edemar, que era doutor esportivo. Porque o Isaías de Souza tinha saído. Eu fiquei no lugar do Isaías, que o Isaías tinha saído. Repórter. E aí, o que você cobria tudo? Fazia tudo, né? Mas principalmente Beck, né? Na época o Beck estava no auge. César Paulista, estava na Copa do Brasil, que nós pegamos ainda aquele jogo com o Flamengo, foi o maior público no SESI. Aquilo ali nós íamos fazer uma operação de guerra, né? Para conseguir dar conta, porque o jogo era numa quarta ou quinta noite. E perdemos porque o zagueiro fez uma besteira, né? Eu não lembro exatamente do jogo, esse tempo eu estava vendo uns pedaços na internet aí. Mas eu lembro do espetáculo, né? Aí o Pansolo ficou vendo pela televisão, fazendo a parte mais jogo mesmo. Eu só dei não tinha celular, não tinha nada, não tinha essa facilidade que tem hoje. Eu me lembro que quando eu era presidente do Palmeiras, aí não sei se foi a Sandra Nuzek que telefonou, porque eles não iam lá, mas telefonavam depois de terminar o jogo para saber o resultado, aquela coisa toda. Aí eu já estava de saco, nós tínhamos perdido, já estava de saco cheio. Telefonou, eu digo, não bota aí que o presidente do Palmeiras se negou a dar o resultado da partida. Aí nessa cobertura de setorista eu peguei aquela situação daquele torcedor que morreu, caiu lá do SESI. Que rompeu aquela... Foi no domingo. A grade, né? Só que aquele dia eu estava cheio de pauta de amador. Nós estávamos vindo lá da Tatutíba num campeonato de motovelocidade. E quem estava no jogo como assistente era o Clóvis. O Clóvis era repórter de geral. Então quem pegou essa parte toda ali do acidente em si foi o Clóvis. Quando nós chegamos ele já tinha recolhido lá o corpo. E a gente teve a informação daí que o Pingo na época e o Renato Werner já tinham ido para a delegacia ali no início da Rua Itajaí. Precisa se incomodar, né? Para depor. Não foi na Rua Itajaí, foi na frente do Pedro II, nunca esqueço. E o Betão. Aí nós fomos, eu e o fotógrafo, fomos para frente do Pedro II para esperar os três saírem da delegacia. Agora o que dava mais matéria mesmo é o esporte amador, né? O esporte amador deu muita matéria boa. Eu fiz aqui a luta do Maguila, que foi muito legal. Contra aquele argentino que eu acho que era jogador de basquete. Não, eu acho que era um americano. Foi uma ou duas lutas antes de ele tomar uma porrada do Holyfield na cara. Mas foi muito legal, assim, peguei os bastidores. Aí ele só dava entrevista para a Band, que ele tinha esquema com o Luciano. Aí eu fiz amizade com o repórter da Band, do show de esporte. Aí ele disse, não, vem sábado de manhã aqui, que eu vou gravar com ele pro show de esporte. Aí eu enfio umas 2, 3 perguntas tuas. Aí rapidinho, naquele dia ele resolveu ir fazer barba. Tinha uma barbearia embaixo do Plaza. Cara, o barbeiro tremia igual uma vara verde.
Nunca esqueço. Se cortar a cara dele, ele dá uma porrada. Se vocês procurarem o Jornal Santa Catarina de 89, lá dos bastidores da edição de domingo, acho que era a edição. O jornal circulava domingo e não circulava na segunda, né? Tem lá a história contada lá do barbeiro dizendo, olha, do Maguila dizendo, vai me cortar. E o cara tremia mesmo, ele estava ali no lado, ele deixou acompanhar ali com o fotógrafo e tal. Se cortar as caras dele, dá uma porrada. Era o dono do salão, assumiu o troço e fez a barba do Maguila na navalha, que o cara tremia uma vara verde. Então, não assim, histórias hilárias assim que eu peguei, né? A responsabilidade. A nossa primeira experiência de jogos abertos, que a primeira foto publicada transmitida pelo fax. O Santa tinha recém comprado um fax e nós fomos fazer um teste de botar a foto vinda do fax. Então foi a foto de Blumenau campeão geral dos Jogos Abertos de 89. Estava lá um jogador de basquete comemorando. Porque antes era aquele negocinho que ficava assim... Telefoto. Levava 2 horas para passar uma fotografia. Era um barulho bem chato, sabe? Aí quando veio a questão do fax. Maravilha. Foi um teste bacana, né? Foi um teste interessante. Não ficava com aquela qualidade toda, mas... Mas para nós foi uma revolução. Veio o primeiro fax. Na base do clichê, que a gente nem tinha nem como fazer esse clichê, tinha que mandar para Curitiba até voltar o clichê pronto. Isso já era um tempo antes, né? Do offset. Inclusive agora faleceu recentemente o cara com quem eu conheci o clichê, que foi o Zezinho. Eu fazia os jornais assim, Simpev todos no Zezinho. Eu estou falando em 88, 87. No clichê. O Jornal Nação tinha uma clichêria, mas o clichê que eles faziam ali na Nação, a gente tinha que dizer, esse aqui sou eu, porque senão ninguém identificava. Era impressionante a operação. E o Zezinho fazia todas as panfleterias da época, ele pegava um monte de coisa na cidade. Todos esses panfletos que a gente via era tudo impresso, quase tudo no Zezinho, com aquela máquina, tudo manual, letra por letra, linha por linha. Imagina fazer um jornal daquele processo. No catando as letrinhas, né? Maiúscula, minúscula, maiorzinho e tal, tamanho, fonte maior. O Santa já era um pouco mais moderno, era pestape, colado, mesmo assim, se tivesse que corrigir alguma coisa que depois o revisor pegasse lá, era tudo com gilete, pegava aquele trecho daquela linha, cortava, subia aquele negócio. Botar na cartolina, colar na cartolina. Hoje é tudo no computador. Quando veio a RBS comprou o Santa, já tudo no computador. Isso foi uma facilidade, né? Hoje você faz a tua matéria em casa, manda para o jornal. Sim. Hoje eu faço os meus jornais, né? Quanto você está fazendo mais que um? Ou só o Bom Retiro? Não, agora vou retomar, é o Jornal da Associação dos Engenheiros, que é o Mutirão, e teve um período que eu também fiz da P3 Engenharia Elétrica, uma empresa de engenharia elétrica lá de Indaial, que a gente fazia, então nesse formato também. Mas é a facilidade, tu recebe hoje o PDF, tu revisa, faz as alterações com o rapaz que faz a editoração e faz o arquivo e manda para a gráfica. Tudo digital, não tem muito toda aquela operação de guerra que tinha no passado, né? Sim. Agora, o mais importante é que a nossa profissão teve que se reinventar, né? Teve que acompanhar a tecnologia, isso que foi importante, né? Assim como vocês na televisão, o pessoal do rádio, né? Essa de fazer jornalzinho quando eu estava na Ering, então tinha o jornalzinho da Ering. Aí era feito numa gráfica nossa aqui, não sei se não era no Santa, né? Aí um dia, mas ainda bem que eu peguei o jornal quando veio, peguei o jornal, fui dar uma olhada, né? Aí tinha assim uma fotografia que tinha a família Ehring e tinha uma outra matéria lá que era sobre espionagem industrial e tinha uma charge dos caras, bandidos com máscara e eles trocaram a legenda. A família Ehring estava usando. Meu Deus. Se eu não vejo que isso no distribui o jornal. Não distribui, no jornalzinho da empresa. Da empresa. Da empresa. Aí eu simplesmente bloqueei aquele, mandei fazer de novo direito, né? E aí mandei fazer em Curitiba. Contratei uma gráfica de Curitiba que fazia um trabalho mais decente, os caras. E, pô, se eu não vejo isso aqui, né? Família Ehring, os caras de bandido e os espiões, aliás, os espiões era a companhia, a família Ehring. O tamanho do estrago que ia dar isso. E levou a cabeça tudo quanto é lado. Acontece, né? Tem que prestar atenção. A Nação que fez uma fotografia do Ademar de Barros, bandido da luz vermelha. Tinha um cara em São Paulo que era bandido da luz vermelha, também trocar.
Aí, voltando no nosso assunto do esporte, aí naquele período ali ainda fiz algumas coisas do esporte, como a Maratona de Blumenau, as primeiras edições ali, 92, 90 e pouco. E aí eu dei uma pausa, aí eu fiquei muito em assessoria de imprensa. Aí em 2005 eu voltei a tomar contato quando eu fui para a assessoria de imprensa da Fundação dos Esportes, com o Marcelo Groy e o João Groy. E agora, hoje você está envolvido, mergulhou de cabeça no voleibol masculino? Antes eu passei pelo Metropolitano, lá em 2013. Mas como é difícil fazer futebol aqui em Blumenau, né? Aí eu não tive uma experiência muito agradável. Eu vou dizer assim, ó, o pessoal pode até ficar chateado que eu vou falar, mas bastidor de futebol é complicado. É, muito. Eu não vou entrar nos detalhes. Eu depois fui presidente do Palmeiras, também nunca mais fui a campo de futebol quase. Perdi o prazer. Houve um desgaste natural, saí do processo. Aí eu já tinha trabalhado no tempo da Fundação de Esportes, até 2011, mas nesse período eu trabalhei, foi meu primeiro contato com o vôlei, com a equipe do Donegá. A primeira participação nossa, a última participação em Superliga antes do retorno em 2019, que era a época da Soia Blumenau. E eu tive o prazer, né, de agora em 2018, 2019, quando o time estava na Superliga B, eles me chamaram de volta, né? Coincidentemente foi o ano que eles subiram. Então assim, eu brinco com eles, no ano da minha volta, 9 anos depois, o time subiu. Então vamos deixar para festejar isso no próximo bloco, que nós temos que rodar os comerciais. Sua saúde, vamos aqui ao nosso Vivaldi, um vinho de São Joaquim, vinho catarinense, vinho de qualidade bom, né? Aprovado, eu que não sou muito fã de vinho, gostei. Bom vinho. Aos nossos comerciais e já a gente volta.